Manu não tá. E Ah, o João também não tá todo mundo. deixa eu olhar aqui, tá faltando Manu, quem mais? E o João? Ô, tia, eu vou Oi. precisar sair rapidinho. Tá, então sai e volta, Vou tá? Que a sair matéria é rapidinho. nova. Então, olha só, gente. O capítulo 8 ele vai falar um pouquinho, tá? Sobre corrente elétrica e calor. Então, essa aula que eu dei no vídeo, que eu já tinha gravado, aí a gente fala um pouquinho sobre as propriedades dos materiais, tá? Aí a gente conversou um pouquinho, eu falei para vocês, né? Da corrente elétrica e calor, que atrai alguns objetos, dissolve-se ou não flutua ou afunda. Então, essas são algumas situações que elas são relacionadas às propriedades dos materiais. Então, lá na página 214, nós temos, aí na página 214, temos a bolinha de isopor, tá? E temos uma bolinha de metal. Então, vocês podem observar que a bolinha de metal, ela afunda, tanto é que o peso dela na balança mostra que ela pesa 9 gramas. E a bolinha de isopor, ela não afunda, porque ela pesa só 1 grama, tá? Então, essa é a primeira observação quando a gente fala da propriedade dos materiais, tá? Dessa questão de observar os materiais, então a gente olha a questão da densidade. Então, vocês podem observar que as bolinhas têm o mesmo tamanho, mas são feitas de materiais diferentes, tá? Então, vocês podem notar aí que mesmo sendo do mesmo tamanho, a bola de metal tem maior massa, maior massa, né? Diferente da bola de isopor, tá? Então, quando a gente fala isso, a gente está relacionando a massa de um corpo e o volume ocupado por ele. Então, nós temos aí na página 215, que agora a gente mostra aí 2 copos, tá? Com a mesma quantidade de água. Em um copo a gente tem aí o sal com a água e no outro copo a gente tem a areia com a água, tá? Então, vocês podem observar na segunda imagem que vocês não conseguem ver o sal quando ele se dissolve na água, mas vocês conseguem ver a areia, porque a areia ela não dissolve na água, tá? Então, a propriedade que alguns materiais têm de dissolver em outro, a gente chama de solubilidade, tá bom? Agora, aqui na imagem de baixo, vocês podem observar que nós temos aí um elástico. Então, eu pego o elástico e puxo o elástico vai voltar a ter a mesma forma. Agora, se eu pego o giz branco, né, e escrevo aí no quadro, vocês podem ver que eu tenho que colocar um pouquinho de força, tá? Para poder escrever no quadro. Então, o elástico, eu falo que ele tem uma propriedade que permite o material voltar ao normal, ao seu estado original. Então, a gente chama de elasticidade. E já o giz, né, ele tem materiais que têm menor dureza, então ele é desgastado quando a gente utiliza no quadro. Então, os materiais podem apresentar. Pessoal, desliguem o microfone de vocês, porque tem alguém que está fazendo barulho. A gente conversando no fundo e está aparecendo aqui, tá? Então, os materiais, eles podem apresentar a propriedade da condutibilidade térmica. Agora, são outros. Vocês observaram aqui nessa panela que o alumínio esquenta, mas a alça não. Tá? Então, a panela geralmente é feita de alumínio, tá? Então, ela recebe o calor aí do fogão, né, que vai aquecer a panela. Então, ela é um condutor de água, porque ela vai esquentar o que tiver aí dentro. Já o cabo da panela, ele é feito de baquelita, que é um material que ele é um mau condutor. Então, o mau condutor, ele não esquenta, tá? Então, evita que a gente se queime. Agora, na fotografia aqui embaixo, a gente tem aqui, tá, alguns ímãs de geladeira. Esses ímãs de geladeira, como é que vocês acham que eles ficam pregados aí na geladeira? Como que é possível fixar aí, hein, esses ímãs aí na porta da geladeira? Alguém sabe me dizer? Arrisca um palpite?
Não? Olha só. Ele tem uma propriedade magnética, tá? O material dele é feito com essa propriedade magnética para ele poder fixar aí, tá? Então, essa propriedade é capaz de atrair, tá, objetos feitos de alguns tipos de metais como ferro, tá bom? Bom, aqui embaixo agora tem outros objetos também, tá? Que ficam, né, ficam ligados aí a fios elétricos. Eles ficam ligados aí nos aparelhos, tá? Eletrônicos, por exemplo, celular, tablet, TV. Então, essa propriedade a gente chama de condutibilidade elétrica. Por quê? Os fios permitem que passe aí, tá? A eletricidade para poder, por exemplo, carregar o seu telefone, tá? Ligar a geladeira. Só que a gente vai estudar isso aí, estudar, né, mais profundamente, aprofundar aí um pouquinho mais para frente, tá? Então, só para a gente fechar aqui o capítulo 8, então é lembrar que a condutibilidade térmica ela está relacionada à capacidade dos materiais de conduzir calor, bom condutor e mau condutor. O bom condutor é aquele, né, que vai, por exemplo, no ferro, ele vai aquecer aquela parte de ferro lá do ferro para a gente poder passar a roupa, e a gente vai segurar no cabo e não vai queimar, porque ele tem um material que ele é mau condutor de calor. A condutibilidade elétrica ela está relacionada à capacidade dos materiais de conduzir a corrente elétrica, né? Por exemplo, eu vou ligar então a TV que eu quero assistir, então eu ligo na tomada, tá? Nós temos aí também os materiais com propriedades magnéticas, que são capazes aí de atrair, né, aqueles feitos com alguns tipos de metal, no caso os ímãs de geladeira. Nós temos a elasticidade, que é no caso do elástico, até mesmo do balão. Quando a gente sopra o balão não enche. Aí quando a gente tira o ar dele, ele não volta ao tamanho normal. Então, como ele é elástico, tá? A elasticidade que tem ali, ela está relacionada com a capacidade de fazer o material voltar ao seu formato original, tá? Mesmo depois de ser esticado. Nós temos também a densidade, né? Se eu pegar uma rolinha de cortiça aí e jogar na água, ela vai flutuar. Agora, se eu pegar um cubozinho de metal e jogar na água, ele vai afundar. Aí a gente também fala um pouquinho sobre a solubilidade, que ela é capaz de dissolver, né, material. A gente tem a água que dissolve vários tipos, tá? De materiais. Então, por exemplo, a água dissolve açúcar, dissolve o sal. E temos ali aqueles materiais que são mais duros que os outros. Aí a gente fala que eles constituem, então, eles têm uma maior dureza do que a madeira. Por exemplo, o prego na madeira. Eu peguei um preguinho e finquei na madeira, ele vai furar a madeira. Então, o prego ele tem uma maior dureza do que a madeira, tá? Aí agora a gente vai relembrar um pouquinho o que é a eletricidade, lá na página 222, para a gente poder falar dos geradores elétricos, tá? Que é a nossa matéria de hoje. Então, a eletricidade, tá? Vocês vão observar aí na abertura do capítulo 220 e 221, que nós temos aí na cena, tá? Temos alguns objetos aí, a gente tem um fenômeno natural aí da natureza, que são os raios, né? E vocês podem observar que antes da descoberta da eletricidade, o dia a dia das pessoas eram muito corridos. Então, o que que aconteceu? As pessoas, com o passar do tempo, elas foram aí evoluindo, né? Então, olha só, onde você percebe a existência da eletricidade nessa cena? A gente pode ver nos raios que eu já falei. Eu quero mais um exemplo aí dessa cena. O celular. Hã? Na página 221. O celular. Na página 220 tem celular não, gente. 220. 220 e 221. Esse negócio aqui que eu não sei nem o que é. Eles chamam aerogeradores, tá? É. Geram energia. Então a gente consegue ver as lâmpadas lá em cima, né? As lâmpadas aqui embaixo, aqui, lá no finalzinho da imagem também. Bom, identifique na imagem aí um fenômeno natural relacionado à eletricidade.
Qual que a gente tem aí? Os raios. Cadê? Quem falou? A Sofia? Claro. Clara? Pois é. Agora eu quero que vocês citem para mim algumas atividades que você realiza no seu cotidiano que utiliza a eletricidade. Agora são coisas de casa, que vocês vão me reportar. O abajur, tá me mostrando ali, Sofia. Eu A Clara tenho, mostrou o celular carregando. celular, computador. O carregador de computador também. Isso, o Pedro tá com a luz acesa, Pedro? Chuveiro. Isso, excelente, gente. Então a gente tem aí vários objetos em casa, né? Vocês conseguiram ver o vídeo que eu deixei sobre a eletricidade, fonte de energia elétrica? Ele dá uma relembrada, Daniel viu, ó. Ótimo, Daniel. Ele dá uma relembrada, né, gente? Em algumas coisas que a gente já estudou. Então ele relembra aí para vocês e fala da questão da eletricidade, tá? Então olha só. Aqui na página 222, a gente tem a eletricidade em nosso cotidiano, né? Aí eu gostaria que vocês pensassem em todas as atividades que vocês realizam aí em um dia e que possuem energia elétrica. Vocês já me descreveram, tá? Algumas. Então a gente tem aparelhos eletrônicos, TV, geladeira, né? E aí me contem, vocês conseguem utilizar aí, né? Conseguem pensar o que vocês podem utilizar se não tivesse a energia, por exemplo? Acabou a luz. E aí? Uma vela. Hã? Uma vela? Ah, quando acaba a luz, o que vocês fazem? Vela. Vocês correm Eu tenho muita vela. isso e pegam a vela para poder acender, para iluminar dentro de casa, E né? eu tenho um negócio que ele, tipo, ele é de carregar, aí quando tipo, acaba a luz ele tá carregado, aí ele é tipo uma lâmpada. Ah, Assim, que é um negócio. bacana. Aí Bacana. você carrega antes, aí depois ele fica carregado, aí é só você ligar que ele já tá em bateria. Mas tem que deixar ele carregado, né? Não na hora que acabar a luz, né? Mas Porque se porventura ele não estiver carregado, quando a luz acabar, ele não tem funcionalidade Mas nenhuma aí para vocês, né? eu tenho dois, eu acho. Ah, Aí fica bacana. sempre um. Bacana, Mas eu uso gente. vela. Então, olha só. Então, a gente está vendo aí um hospital, né? Alguns serviços, né? Que são essenciais aí. Tia, Oi? me desculpa, é que a minha internet estava com problema, mas agora voltou e tá ok. Ah, que bom. Então, a gente pode ver aí no desenho desse hospital que o hospital ele possui diversos equipamentos, né, que funcionam com a energia elétrica. Alguns hospitais, né, eu não sei se todos, mas alguns eu já sei que têm geradores, né, caso a energia acabe, porque tem vários aparelhos que precisam ficar ligados aí e não podem ser desligados. Oi, Maria Rita. Eu perdi alguma correção? A gente está na página 222, eu não estou corrigindo hoje não, tá? Hoje a gente está lançando a matéria nova, tá bom? Tá. Aí nós temos em casa, né? O menino assistindo a TV, temos uma lâmpada ligada, então a gente tem outros aparelhos que estão ligados aí à eletricidade. Temos a senhora falando aqui embaixo usando o telefone celular, tá com relógio de pulso, né? Então, não é apenas o funcionamento dos aparelhos eletrônicos que depende da energia elétrica, mas a fabricação, para poder fabricar esse tipo de aparelho e diversos outros, a gente também precisa da energia elétrica, tá? Então, as fábricas, as indústrias, elas precisam da energia elétrica para manter aí o funcionamento, tá? Das máquinas para produzir os equipamentos elétricos, tá? Gente, página 223, nós temos aí de novo, né? Uma tempestade, aí tem um fenômeno aí que está sendo apresentado. Você sabe me contar qual que é? No céu aí, qual que é esse fenômeno aí? Raio. Tá? Então, os raios aí, tá? É um fenômeno natural. Aí nós temos, né? Vamos falar aí um pouquinho dessa questão de novo, né? Que a eletricidade, ela também está presente em alguns fenômenos naturais, como os raios que vocês estão vendo aqui, tá? Porque esses fenômenos, eles são descargas elétricas que acontecem na atmosfera, que resulta nesse clarão que vocês conseguem ver na imagem, conhecido como relâmpago. E eles têm aquele ruído, né, característico, né?
que a gente chama de trovão, né, quando faz aquele barulhão. Bom, os raios vocês já sabem, né, que eles podem causar incêndios em ambientes naturais, urbanos, que eles podem danificar aí equipamentos elétricos, né? Às vezes os raios eles acabam queimando a TV, acabam queimando geladeiras, tá? Eles podem causar ferimentos também e morte de seres vivos. Não sei se vocês já viram algumas reportagens, né? Que acontece muito em fazendas, às vezes quando os raios caem, que mata milhares e milhares aí, né, de animais, acontece muito em fazendas que tem bois. Não sei se vocês já viram na TV. Então, Eu vi o da menina do ano novo, que a menina atingiu um raio que ela tava na praia. pois é, também acontece, tá? Até Eu mesmo com vi a isso. gente. Isso mesmo. Então, para evitar alguns desses problemas, tá? Aí tem um equipamento que se chama para-raios, que é esse que vocês estão vendo na imagem do meio, tá? Geralmente ele é instalado no alto de algumas construções. Então a gente tem aí os para-raios, tá? Em um prédio aí, foi instalado em um prédio. Então ele está no telhado do prédio. Ele tem uma haste metálica, né? Que ele vai aí atrair as descargas elétricas e conduzir para o solo, protegendo as pessoas, tá? A ocorrência dos raios está associada a um processo chamado de eletrização. Então, nós temos nas imagens aí, tem esse experimento aí que a criança está fazendo. Ela picou uma folha de papel vício, tá? Em vários pedacinhos. Depois ela esfregou uma caneta várias vezes no cabelo e aproximou aí. Esse fenômeno, tá? Quando a gente aproxima, vocês podem ver que a caneta ela vai atrair os papéis, tá? Então, esse fenômeno ele está relacionado ao processo de eletrização por atrito, tá? Então, quando a gente esfrega, né, alguma coisa aí no couro, né, aqui assim, na cabeça, né, não no couro cabeludo, mas aqui no cabelo, aí que você chega próximo de alguma coisinha, tipo papel, ele acaba que ele atrai, tá? Bom, gente, página 224, a gente vai continuar falando aí um pouquinho, né? Como é que vocês explicam aí essa eletrização que ocorreu nessa prática, né? Do menino que ele passou lá a caneta no cabelo e depois chegou próximo dos papéis. Vocês têm ideia como é que acontece isso? Não? Olha só, quando o menino pega a caneta plástica, né? A caneta aí, tá nesse tubo de plástico, e passa, esfrega aí no cabelo, né? Ela vai atrair o papel. Isso aí a gente chama de eletrização ao atrito da caneta com o cabelo, tá? Aí por isso que a gente vai conseguir ver esse fenômeno aí, tá? De atrair os papeizinhos, tá bom? O processo de eletrização ele é conhecido desde o século IV a.C. Acredita-se que o filósofo e matemático grego, né, Tales de Mileto, ele percebeu que um material chamado âmbar, que é esse aí da imagem, tá? Atraía pedaços de palhas e folhas após o atrito com as folhas animais. Bom, para fechar aí o capítulo, né? Para fechar essa parte do vídeo que eu já tinha deixado gravada, tem esse texto aí que fala do acesso à energia nas áreas rurais, tá bom? Agora a gente vai pular as atividades e ir lá para os geradores elétricos, tá? Que é a nossa aula de hoje. Né? A gente vai falar um pouquinho aí que a nossa live hoje é para a introdução aí desse conteúdo novo. Então, para eu poder falar para vocês sobre esse conteúdo, vocês teriam que ter assistido já os outros vídeos. Por isso que eu retomei, porque teve gente que ainda não viu, tá? Só que aí eu falo um pouco mais rápido. Nos vídeos eu fico só por conta daquelas páginas. Agora aqui eu tenho que falar um pouco mais rápido, porque eu estou fazendo um resumo para chegar aqui na matéria nova, tá? Então, geradores elétricos. Bom, vocês vão observar nessa imagem aí que o Marcos ele possui um relógio a pilha que ele deixa aí do lado da cama.
Só que certo dia ele acordou atrasado do trabalho porque o relógio parou de funcionar enquanto ele dormia. O que o Marcos deve fazer para que o relógio volte a funcionar? Trocar a pilha. Trocar a pilha, excelente. Então, olha só, vocês já passaram por alguma situação em que um equipamento parou de funcionar porque as pilhas estavam descarregadas? Muita, gente. Muitas, né, gente? Tem brinquedo? De Tem. parede, né? Que a gente coloca a pilha e acha que vai durar eternamente, né? E não é Pilha funciona. acaba... Ele estraga muito rápido, tem que ficar trocando toda hora de pilha de relógio. As baterias, né, acabam rápido, né? Eu também tenho essa impressão. Então, olha só, vocês trocaram, obviamente, né, a pilha por outras novas, né? Seja do controle remoto, seja dos brinquedos, seja dos relógios, né, que a gente tem aí, que usam pilhas. Então, olha só, a energia elétrica que a gente utiliza diariamente, ela é fornecida por geradores elétricos. Então, as pilhas e as baterias, elas são geradores elétricos, tá? São alguns exemplos, nós temos outros. No interior dessas pilhas aí, ocorrem reações químicas que geram energia elétrica. Então, atualmente, existem vários modelos de pilhas e de baterias que são fabricados de acordo com as necessidades de cada aparelho. Então, por exemplo, para relógio, a gente usa essas pequenininhas redondinhas aí que vocês estão vendo na imagem, né? Quando a gente quer trocar a bateria de relógio, a gente usa esses aí. Oi, Maria Rita. Eu tenho um brinquedo que ele é um laser, que é muito legal, que ele funciona com pilha. É muito legal. Aí tem vários negócios pra botar. Parece aqueles lasers de festa. É muito Mas legal. aí você utiliza essa bateria pequenininha? Eu utilizo uma pequena. Eu nunca usei essa bem grande aqui. Ah, essas maiores aí, essa retangular que tá do lado dessa grande aí, usa muito em brinquedo. Eu observo que usa mais em brinquedo. Então, assim, Eu nunca usei essa. Tem uma gaveta só de pilha. eu vejo alguns brinquedos do meu sobrinho que usa essas duas aí, ó, essa grandona e essa outra retangular aí, essa mais achatada, tá? Então, esses aí, gente, são alguns modelos de pilhas e de baterias que vocês, tá? Podem ter visto no dia a dia aí de vocês, tá? A minha luminária só coisa com pilha. Só Não, pilha. pilha. Ela Não, não liga. bateria. Se acabar a pilha, não tem como colocar na energia elétrica, não? Não, é bateria. Aí a minha mãe tinha comprado, só que era muito caro. Aí ela viu no Mercado Livre um plástico assim, cheio de bateria. Aí ela comprou. Ah, tá. Bacana. Meu laser, eu acho que a É pilha verde. acabou. A do meu laser. Tá fraquinho? Porque quando a pilha acaba, ele para de funcionar. Ah, entendi. Tia, eu não sei onde é que tá. Mas aqui em casa a gente acende a luz com controle elétrico. Ah, com controle? Hoje em dia tem muitas opções, né, gente? A gente tem as luzes por sensores, né? Porque tem gente que acaba deixando ligada. Então, se você coloca uma luz com sensor em casa, Uma avó tem um ela acende, quando você sai, ela já apaga. Então, é mais cômodo, né? Mais cômodo Em mesmo. prédio tem muito botou isso, dentro né? do quarto dele essa luz. Bacana. Perto da Manu tem isso. Na escada. Ah, bacana. Olha só, aqui na página 227, vocês estão vendo aí uma réplica de pilha, né, criada por Alessandro Volta. Isso aí foi em 1745, né? 1745, 1827, que foi a época que ele viveu e que ele, né, criou aí essa réplica de pilha, tá? Então, ele é responsável pela criação da primeira pilha elétrica, que ficou conhecida como pilha de volta ou pilha voltaica. Ele colocou esses discos aí de zinco, né, de cobre empilhados de forma alternada e separados por discos de papelão, umedecidos em água com sal e ácido. Aí, essas reações químicas aí, acabou fazendo, né, com que gerasse uma corrente elétrica que podia ser utilizada como fonte de energia.
Olha que bacana, gente. Muito interessante isso aí, tá? Bom, pessoal, olha só agora a questão número 3. De onde provém a energia elétrica que vocês utilizam aí na residência de vocês? Me contem. Quê? De onde vem a energia elétrica que vocês usam em casa? Isso. Hã? Vem da onde? Dos Pedro, não fios? tô te ouvindo. Coloca áudio aí, amor. Dos fios? Os postes? Tá, mas quem que vai levar a energia para os postes? Dos fios elétricos? Gente, aonde se gera energia elétrica, nós já vimos. Ah, na água, não sei. Não, olha só. A energia elétrica que a gente utiliza em casa, ela é gerada por usinas hidrelétricas. Não sei se eu mostrei para vocês até a usina de Itaipu. Ela gera bastante energia elétrica, tanto para o Brasil como para o Paraguai. Mas o Paraguai, ela atende mais de 90% e no Brasil de 10% a 15% só. Então, a gente tem as usinas hidrelétricas, tá? Então, para vocês carregarem aí os seus aparelhos, né? Ou vocês vão usar as pilhas, ou as baterias, ou a energia elétrica, tá bom? Aí, essa energia elétrica que vocês usam em casa, ela fica disponível aonde? Nas tomadas, tá? Igual a gente está vendo essa cafeteira aí, ó. Eu quero ligar a minha cafeteira, então eu vou até a tomada e ligo. Essa daqui, tia, olha essa usina aqui. Ah, foi isso mesmo. Qual que é a página, Sofia? 193. Desse mesmo livro, não é? É. Ah lá, a gente falou das atividades humanas e a conservação do ambiente. Foi quando a gente falou dos recursos naturais não renováveis. Aí temos uma usina aí, né, que gera energia elétrica a partir de ondas, essa aí lá no Ceará. E eu falei também da de Itaipu. Pois é. Então, olha só, os geradores elétricos, eles transformam, tá? Outros tipos de energia, como solar, mecânica, térmica, tá? E energia elétrica. Então, um gerador elétrico, ele pode ser acionado pelo movimento da água, igual esse que foi na página 193, tá? Por ventos, igual a gente viu no início daquele capítulo aqui, né? Por aerogeradores, pelo vapor da água, pela energia solar, os que nós temos. Então, tem alguém fazendo barulho passando alguma coisa, desliga o microfone, só para não ficar atrapalhando. Então, os principais tipos, né, de usinas elétricas que nós temos no Brasil são as usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, usinas eólicas, usina termonuclear e usina solar, tá? A gente vai ver agora algumas informações aí sobre os tipos de usinas. Essas que eu acabei de falar com vocês, tá bom? A gente vai até qual página? Se der tempo, a gente vai até a página 232, mas sem correção de atividade, tá? A correção a gente faz depois, tá bom? É como se eu estivesse gravando o vídeo da aula para vocês assistir, só que hoje é diferente. Eu estou gravando já com vocês, tá? Então, olha só, página 228 e 229, tá? A gente vai falar agora dessas usinas hidrelétricas. Então, a maior parte da energia elétrica gerada no Brasil provém desse tipo de usina. Então, nós temos aí, no primeiro desenho, na página 228, todo mundo olhando para o desenho, tá? Vocês estão vendo aí no número 1, a instalação de uma usina hidrelétrica, ela envolve a construção de uma barragem em um rio. Então, primeiramente, a gente precisa de um rio para construir a usina hidrelétrica. Aí depois a água ela é levada por tubulações até as turbinas. Então tá aí o desenho aí das turbinas. Por último, o movimento da água faz as turbinas girarem
acionando assim os geradores de energia elétrica. Então, olha aí só para vocês verem, né? Como é que acontece esse processo. Ele é todo feito por etapas, tá? A gente agora está vendo aí a usina de Foz do Iguaçu, né? Hidrelétrica de Itaipu, que eu falei, que fica lá no Paraná. Olha só o quanto ela é gigantesca. E aqui embaixo a gente está vendo a usina termoelétrica de Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Uruguaiana. Então, as usinas hidrelétricas, o funcionamento é diferente das outras. Então, o funcionamento de uma usina hidrelétrica é esse aí que vocês viram. A gente precisa de um rio, nesse rio constrói-se a usina, né? Aí a água é levada por meio de tubulações, né, até as turbinas, e o movimento das águas vão fazer as turbinas girarem, acionando assim os geradores de energia elétrica. Então, a gente tem aí uma usina hidrelétrica, como ela funciona. Agora a gente vai ver a usina termoelétrica. Nessa usina, a energia elétrica ela é gerada pela queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Então, vocês podem observar aí que a queima desses combustíveis elas aquecem a água nas cadeiras, produzindo vapor de água. Aí esse vapor sob pressão vai girar as turbinas, acionando geradores elétricos. Então, na hidrelétrica, eu preciso, né, para que as turbinas funcionem, que a água, né, se movimente, para poder acionar os geradores. E na termoelétrica, eu preciso que o vapor, para poder girar as turbinas, ele fique sob pressão, para acionar os geradores elétricos. Então, deu para entender a diferença de uma da outra, né? Uma eu preciso que a água se movimente e a outra eu preciso que o vapor sob pressão gire as turbinas, tá? Bom, aí vocês podem observar agora algumas usinas eólicas na página 229. Então, nós temos aí, tá? Esse parque eólico que fica lá na costa leste do Ceará. Como que funcionam as usinas eólicas? As usinas eólicas aí, gente, vocês podem observar que elas precisam do movimento de quem? Tá bem fácil essa. Das hélices. Tá, mas o que vai movimentar as hélices? O vento. O vento. Então, a gente tem a energia elétrica gerada pelos ventos, que fazem as hélices dos aerogeradores girarem. Então, o movimento das hélices aciona os geradores elétricos. As usinas eólicas devem ser instaladas em locais com grande ocorrência de ventos. Então, por isso que essa aí foi instalada aí na praia, tá vendo? Na beirada da praia, né? Próximo. Por quê? Venta-se muito, tá? Então, a gente tem as hidrelétricas que precisam do movimento, né, da água. Nós temos as termoelétricas que precisam do movimento do vapor sob pressão. E nós temos as eólicas que precisam do movimento de quem? Dos ventos. E agora a gente vai ver as termonucleares. A gente tem aí, então, a foto de uma usina termonuclear lá em Angra, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Nessas usinas, a energia elétrica é gerada com base na energia liberada pelas reações nucleares que ocorrem, tá, com materiais como, por exemplo, Teve uma vez que eu estava voltando de algum lugar, fui para Angra, eu parei aí para ver. você conseguiu ver essa usina? Sim, Ah, que bacana! a gente foi lá dentro, aí explicava como funcionava. Ah, que legal! Você conseguiu fazer visitação lá? Já estava aberto para visitar ou já tem muito tempo? Não, já estava perto para visitar. Ah, que bacana! Pois é, né, gente? Se a gente estivesse no período de aula, podia marcar, né? Pra gente poder visitar uma usina. Ia ser muito bacana. É uma pena. A gente nunca tinha ido, aí a gente estava viajando tanto para Angra, a gente decidiu parar. Ah, bacana. Ah, legal mesmo. Então, olha só. Aí a gente precisa, né, de alguns materiais como urânio. E o seu funcionamento, ele é bem parecido com a termoelétrica, tá? Por isso o nome termonuclear, porque a energia que vai ser utilizada aí para aquecer a água e transformá-la em vapor
ela provém das reações nucleares. Então, os nomes já vai dando aí algumas dicas, tá? Bom, nessa lâmpada gigantesca aí que vocês estão vendo, ela está apresentando aí alguns dados, tá? No infográfico que vocês podem ver de 2015. Então, esse infográfico aí, ele contém algumas informações aí, tá? Da quantidade de energia que se gasta. Então, olha só, qual tipo de usina que apresenta maior porcentagem de geração de energia elétrica no Brasil? Qual dessas aí que vocês estão vendo? Usina hidrelétrica. Exatamente, a usina hidrelétrica. Qual tipo de usina que apresenta a menor porcentagem de energia, né, de geração de energia elétrica no Brasil? Termonuclear. Exatamente, a termonuclear, que são 2,4%, enquanto que a hidrelétrica é 64%, né? Depois, é interessante vocês pesquisarem aí um país cuja energia elétrica é gerada principalmente pela termonuclear, tá? Eu posso até fazer essa pesquisa rápida aqui com vocês. Eu já conto algum aqui, quer ver? Só um minutinho. Nós temos aqui, então, país que utiliza a usina termonuclear. Alguém tem algum palpite aí? Países pequenos? Ó, nós temos 31 países, tá? A maioria está lá na Europa, na América do Norte, na Ásia Central, ó, na Ásia Oriental e no sul da Ásia. Os Estados Unidos é o maior produtor de energia nuclear, enquanto a França é o país que tem a maior parte de eletricidade gerada por energia nuclear. Ah, bacana aí, gente. Nós temos alguns outros aí também que se destacam, tá? Nós temos alguns outros aí que se destacam, também muito bacana. Bom, página 230. Nós temos aí cada tipo de usina elétrica, ela apresenta as suas vantagens e as suas desvantagens, tá? Normal, né? Então, olha só. A hidrelétrica, as vantagens delas, tá? É que elas não emitem gases poluentes na atmosfera e utilizam água, que é um recurso natural renovável, que a gente já trabalhou mais ou menos lá na página 190, tá? Sobre os recursos naturais renováveis. A desvantagem é o alagamento de grandes áreas, destruição da fauna e da flora do local, tá? Para poder construir. Prova disso aí, vocês podem ver aí a usina de Itaipu. Olha o tanto de área verde que teve que ser, né? Que foi destruída, né? Para construir essa usina. Então, acaba com um pouco da fauna e da flora. Bom, as termoelétricas, elas podem ser construídas em locais próximos às cidades, é uma vantagem. Porém, elas soltam o quê? Os gases poluentes na atmosfera, porque elas utilizam combustíveis fósseis, tá? Que são um recurso natural não renovável. Nós temos a eólica, que a vantagem dela é utilizar o ar, que é um recurso natural renovável, né? Ele não se esgota. Mas ela também não emite gases poluentes na atmosfera. Só que a desvantagem é a poluição sonora, o barulho aí, né, que pode interferir. E temos a poluição sonora, que é o barulho, e também temos aí que ela pode interferir nas ondas de rádio e de televisão, tá? E nós temos a termonuclear, que ela não emite gases poluentes na atmosfera. É uma vantagem. Porém, a desvantagem dela é a produção de resíduos radioativos, que é um risco de acidente radioativo, né, porque ela utiliza materiais como urânio, que é um recurso natural não renovável. Então, todas aí, gente, elas apresentam as desvantagens e as vantagens. Só que, como vocês puderam perceber aí, é bem perigoso, né? A gente pode observar aí que, por exemplo, a última, né, usina aí, que é a termonuclear, né?
ela causa um prejuízo muito maior. Então, a gente tem que ficar, eles têm que ficar atentos com a questão de risco de acidentes radioativos, tá? Bom, a gente consegue finalizar aqui então. Deixa eu ver se dá para finalizar. A gente consegue finalizar aqui. Mas essa parte do capítulo 9, capítulo 9 é grande, viu, quinto ano? Ele é bem extenso por conta da questão que fala da eletricidade. Deixa eu só registrar aqui. Então, o capítulo 9, eu fui dividindo ele aí para vocês, tá? Aos poucos para vocês entenderem. Na próxima aula, a gente vai falar dos bons e maus condutores de energia elétrica. Sim, olha aqui. A outra tá que muda, gente, o fundo dela ali. Oh, falta isso. Foi do nada apareceu isso. Aham. Esse lugar aí é onde você gostaria de estar? É, né? Como ela consegue fazer isso? Muda muito. Não sei, depois a gente vê isso, tá? Deixa eu finalizar aqui nossa aula. Calma aí. Olha só, gente. Esse assunto da eletricidade, então a gente viu aqui um pouquinho, né? Dos geradores elétricos, foi onde a gente falou dos bons e maus condutores. E agora a gente vai explicar na próxima aula o que seriam esses bons e maus condutores, tá? De energia elétrica. Então, para vocês entenderem esse assunto aqui, é interessante para quem ainda não viu as aulas assistirem, colocar em dia. Ô, Sofia, sai da praia, volta para a realidade. O Matheus também, tia. Vocês também. Nossa, como é que faz isso? Agora que eu vi o Matheus. Então, olha só. Aí a gente vai marcar uma outra aula, tá? Para a gente falar dos bons e maus condutores de energia elétrica. Preciso que vocês fiquem atentos. Anotem aí que vocês têm que fazer a página para mim 231 e 232. Anotem aí para vocês não esquecerem. A gente vai fazer na live ou depois? Não dá tempo. A gente vai só corrigir na live. A gente vai fazer hoje, então, né? Vocês podem fazer hoje, tá? 231 e 232, tá bom? Vou até colocar aqui, ó, 231, 232, pedir para fazer depois. Gente, qual que é a dúvida que vocês têm aí? Nenhum. Foi tranquilo? Ele vem bem ilustrado, né? Quando fala de geradores elétricos aí, é bem fácil de entender, não é difícil, não. Aí fala dos tipos, né? De usinas que nós temos. Então, só para a gente relembrar, nós temos aí alguns tipos de usinas elétricas, né? Temos usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e termonucleares, tá? Só para relembrar, povo, para de ficar mudando o fundo aí, presta atenção. Pra Nova York agora, tia. Tô vendo. Então, olha, gente, só para deixar claro para vocês, quando a gente fala de usina hidrelétrica, a implantação dessa usina hidrelétrica, eu já havia falado para vocês aqui quando eu estava explicando, que ela acaba destruindo aí parte da flora, né, e da fauna local. Por que isso acontece? Geralmente, a região aí, tá, que será alagada, ela vai ser deslocada para outro local. Então, vai gerar um impacto no ambiente, aí no ambiente muito grande, tá? A implantação dessas usinas podem trazer muitos prejuízos para as pessoas que moram no local, com alterações nas suas moradias, porque a maioria das vezes elas têm que sair dos locais onde elas moram, porque aquilo tudo ali vai virar água, tá? Principalmente em propriedades rurais, a perda, né, da renda familiar é muito maior, além de prejudicar também as comunidades, tá, que habitavam ali. Porque eu não sei se vocês entenderam, mas para poder instalar essas usinas hidrelétricas, dependendo do lugar, tem alguns lugares aí e até os bairros, as moradias, né, somem, tá? Tudo vira água. É o que foi falado aqui agora. Então, traz muito prejuízo para as pessoas, tá? A instalação de usinas hidrelétricas, tá bom? Bom, vocês vão anotar aí que a gente fez hoje na live, né?
que a gente lançou aí o conteúdo novo de ciências, que foi da página 226 até a página 232, tá? Chamando a atenção aí da página 231 e 232, que são as atividades que vocês vão fazer em casa para a gente corrigir depois. E a nossa próxima aula de ciências, a gente já vai falar dos bons e maus condutores de energia elétrica, tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida em relação às atividades, anota, tá? Pode deixar sem fazer, mas anota para a gente poder discutir. E amanhã a gente continua com correção, tá? A Tati vai marcar com vocês. Não sei se é de história ou se é de geografia primeiro, tá bom? Então, tá. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. A gente encerra por aqui. E sem esses fundos aí para não ficar brincando.